Olá, amigos da Neuroschool. Tudo legal com vocês? Hoje nós estamos começando uma nova série de vídeos que tem a ver com física mecânica. Sim, isso mesmo, a física dos movimentos. Então, se esse é um assunto interessante para você, já deixa o teu like aí. Nós vamos falar hoje sobre deslocamentos. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para dar uma força para nós e nós continuarmos sendo motivados a fazer mais vídeos para vocês sobre assuntos de ciências. Como eu falei, esse é o primeiro vídeo de uma série sobre física mecânica e nós temos que começar pelo mais básico sobre a física mecânica, que é o movimento, ok? E a primeira etapa de entendermos o movimento de corpos, objetos ou do nosso carrinho aqui tem a ver com o deslocamento, que é a maneira como nós chamamos a distância que um corpo ou carro ele percorre. A coisa é bem simples. Se este carro ficar parado, o deslocamento dele é zero, é lógico. Agora, se ele andar 1 metro, por exemplo, o deslocamento dele foi de 1 metro. Conseguiu entender? Então, deslocamentos são as distâncias. Nós vamos falar nesses primeiros vídeos sobre deslocamento e velocidade média e também mais para frente sobre aceleração, ok? Então, qualquer dúvida que se você tiver durante os vídeos que nós estivermos falando, é só você comentar ali que nós vamos tentar responder para vocês. Para simplificar, todo deslocamento ele tem uma direção, ou seja, ele vai de um lugar para outro. Se não for de lugar para outro, como nós já falamos, ele está parado. Os deslocamentos eles podem ser das mais diversas maneiras. Eles podem ser em curvas, eles podem ser em círculos, enfim. Só que para estudarmos o movimento das coisas, o mais interessante é nós usarmos um gráfico que nos dá a ideia de para frente ou para trás, para cima ou para baixo. E esse gráfico ele vai ser muito útil e ele vai nos visitar aqui durante algum tempo, que é chamado gráfico cartesiano. Se vocês olharem, nada mais é do que uma folha toda quadriculada e que você numera ela à vontade, em espaços proporcionais. Se você notar, bem aqui no canto tem um X e aqui em cima tem um Y. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Quando um objeto ele vai para frente ou para trás, ele anda basicamente no eixo Y, no eixo X. Quando ele está subindo ou descendo, basicamente ele anda no eixo Y. Essa é uma maneira que nós convencionamos e na hora de fazer as contas vocês vão entender. Sim, vai ter algumas formulazinhas aqui e algumas contas para entendermos. Vamos começar já com o movimento. Outra coisa interessante, os movimentos eles são medidos em unidades de distância, que são os metros. Então, nós vamos usar aqui a nossa unidade de medida, o metro ou seus múltiplos, como, por exemplo, o quilômetro. Em geral, nós usamos a letra S para representar deslocamento. Quando você for lá estudar física, lá no ensino médio, você vai ver nos livros a letra S. No nosso caso aqui para as contas, quando estamos com o movimento nessa linha, ou seja, para frente e para trás, usamos X, e quando estamos indo para cima ou para baixo, usamos Y. É uma maneira de quem olhar suas contas ou as suas fórmulas entender do que você está falando. A maioria das pessoas faz assim, então fica mais fácil para explicar. Vamos começar então, já entendi dessa parte, que nós usamos a letra S para deslocamentos, ela é medida em metros ou quilômetros, e que nós usamos um gráfico de movimento, nós vamos começar então com algo bem simples. Nós temos aqui um carrinho, ok? Um veículo, e ele se movimentou de um ponto até outro. Se você notar, bem aqui nessa parte está marcado 20, aqui está marcado 140 e aqui tem a letra M. Essa letra M significa metros. Então, este veículo se deslocou de 20 até 140 metros. O tempo agora não importa.
ok? Nós só queremos saber o deslocamento. Então, quanto que esse veículo se deslocou? A conta é relativamente simples, é uma continha de mais e menos. Então, nós temos o ponto final, nós temos o ponto final. Vamos colocar, já que ele está andando para frente, nós vamos usar a letra X. Então, nós temos o ponto final, vamos colocar um X e um F pequeno, menos o ponto inicial. Vamos colocar um X e um I. Final, inicial. Essa continha aqui é fácil. Nós vamos ter que o ponto final é 140 metros, ok? E o ponto inicial, 20 metros. Perfeito? Isso dá quanto mesmo? 120 metros. Então, se alguém perguntar para você quanto este carrinho se deslocou, sua resposta é: ele se deslocou igual 120 metros. Então, conseguiu entender? Acompanhou? Quer fazer a conta aí na calculadora para ver se deu tudo certo? E muito cuidado, né? Nós estamos fazendo contas em metros, então sempre usar a mesma unidade de medida. Se um fosse em quilômetro, outro fosse em metros, um fosse em centímetros, outro em metros, você ia ter que converter para poder fazer a conta, para usar os números, ok? Mas isso aí é um papo para outra aula, outra videoaula. Perfeito? Conseguiu entender então? Tá, mas onde é que entra a velocidade? Bem, para você poder calcular a velocidade, você vai ter que entrar em um outro assunto, que é o tempo. O importante agora é você entender isso. Deslocamento é representado pela letra S, é medido em metros ou quilômetros, e você pode medir tanto para frente ou para trás, como para cima ou para baixo. Tudo certinho? Conseguiu compreender bem? Então, se gostou desse vídeo, deixa o like aí no canal e nos acompanhe no próximo vídeo, onde vamos falar sobre velocidade e como é que nós calculamos ela.